Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura aqui, e hoje vamos falar sobre o assunto que mais me encanta na cerveja. Nós vamos falar de levedura, e mais especificamente, nós vamos falar de banco de leveduras com a Gabriela Miller, que tá aqui para dar o seu ar da graça. Por favor, te apresenta aí, Gabi. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriela Miller, diretora técnica da Levtech Tecnologia Viva, e endosso as palavras do Henrique, né? Dentro do mundo da cerveja é o que mais me encanta também. Seria muito estranho tu dizer assim, não, o que mais me encanta no mundo da cerveja é lúpulo. É o malte. E a gente vai aqui esmiuçar, né, esse universo tão doido que é as leveduras, mas especificamente dessa vez a gente vai falar sobre como manter essas leveduras e como são as boas práticas, como é que funciona um banco de leveduras com quem tem um banco de leveduras. Essa é a melhor parte. E sabe quem tá aqui também na minha mais alta estima? São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país e acesso ao Julgando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. Que inclusive esse ano já rolou uma aula com o Diego Tainha, o Diego da Coisa Linda, que veio trazer as cervejas da Coisa Linda pra gente entender como é que funciona a avaliação dessas cervejas. Se tu quiser ter acesso a tudo isso, faça como Leandro Almeida, Gabriel Mendes de Souza Martim, Carlos Alberto Poitevin, Cintia Alcaua, Alan George, além de um séquito de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte. O link tá no post. E olha só essa novidade, hoje abre o Cofre Forte. Para quem não conhece, é uma parceria que o Braçagem Forte tem com a Levtech. E a ideia é bem simples, a Levtech tem um banco de micro-organismos que não estão em nenhuma prateleira de brew shop. Coisas que a maioria dos cervejeiros e cervejeiras nunca vai ter acesso. Só quem ouve o Braçagem Forte que vai. E a levedura dessa edição de reabertura é uma Belgian High Gravity que nunca foi propagada antes. Então, se você quiser fazer um clone de uma Westmalle ou qualquer outra trapista de verdade, essa cepa tem tudo o que você precisa. Essa é uma ação exclusiva para os ouvintes do Braçagem Forte. E se você é apoiador ou apoiadora, ainda tem 17% de desconto exclusivo para você. Se ainda não é apoiador ou apoiadora, mas quer aproveitar o desconto, vire apoiador agora que na hora você já vai receber esse cupom. Então acesse já braçagemforte.com.br/cofreforte para garantir a sua levedura exclusiva. O link também está na descrição do episódio em todos os lugares. Gente, primeira coisa, tem aquela grandiosíssima premissa que todo mundo já ouviu, que é: a cervejaria faz o mosto, a levedura faz a cerveja. Mesmo com essa grande premissa, ainda falamos pouco sobre fermentação, sobre leveduras, sobre manter leveduras e principalmente sobre como as cervejarias lidam com esse bem, né, essa propriedade tão importante para a cerveja. Gabi, quando é que tu acha que uma cervejaria, por tu lidar, né, diariamente com cervejarias, né, quando que elas têm esse clique de começar a olhar para a levedura mais como um patrimônio da cervejaria e menos como uma coisa, um saquinho que tu compra ou um sachê que tu compra para usar de vez em quando? Eu acho que vai muito além do tamanho da cervejaria. Para mim, vai como esse cervejeiro, como esse pessoal técnico que está operando dentro daquela cervejaria entende esse micro-organismo que é responsável pela fermentação. Então, a gente tem cervejarias de portes, né, razoáveis, que ainda trabalham com a levedura simplesmente como mais um insumo, mas, por outro lado, a gente já tem cervejarias menores que chegam já com outra mentalidade, né? Pensando realmente na levedura como um patrimônio
que pode, de fato, transformar a sua cerveja em uma obra-prima. Então, eu acredito que vai muito além do tamanho, mas sim da mentalidade daquele corpo técnico, daquele pessoal que opera. Claro que quando a gente chega em um determinado tamanho, a gente precisa tomar algumas decisões. Muitas vezes, um pool muito grande de leveduras dentro de uma empresa começa a ficar inviável. Uma coisa é a gente como caseiro. Eu faço 50 receitas, cada uma com uma levedura diferente. E faz. E faz, de fato. Agora, quando a gente passa para um ambiente industrial, a gente não tem esse luxo, a gente não consegue ter essa gestão para ter tantos micro-organismos. Conforme a gente vai reduzindo o número de leveduras que a gente usa na nossa produção e tentando estabelecer protocolos para que a gente possa usar uma levedura para 3 tipos de cerveja e, de fato, utilizando protocolos de fermentação diferentes para que a levedura entregue um resultado diferente, é o momento da gente começar a entender que esse meu micro-organismo, ele, de fato, vai fazer parte daquela minha rotina e como eu posso, aí sim, trabalhar com ele ou eventualmente guardá-lo. E muita gente imagina que propagação de leveduras é diminuir custo. Só que não. Diminuir custo é reuso de levedura. A propagação de leveduras, a cervejaria ela precisa estar empenhada para que isso aconteça. Eu preciso ter um laboratório, eu preciso ter condições assépticas e estéreis para fazer essa propagação. Eu preciso ter um laboratorista, além de todas as outras questões que envolvem armazenar a levedura, né? Então, acho que quando a cervejaria está disposta a fazer isso, ela precisa ter um número limitado de leveduras que ela vai utilizar no seu dia a dia e uma estrutura laboratorial muito bem definida e organizada. Total. E é uma coisa que tu já deve ter visto, assim como eu já vi inúmeras vezes, né? Tu pergunta assim, que levedura tu usa? Ah, eu uso, sei lá, Diamond, da Lallemand. E aí tá, beleza, mas como é que tu calcula o pitch? Ah, é um saquinho de 500 gramas que eu jogo ali e tá tudo bem. Ainda tem essa cultura, né? Muito... Não vou dizer que é uma cultura ruim, porque provavelmente a pessoa tá errando pra mais, né? Boa parte das vezes. Mas ainda assim é uma questão de não se importar tanto ainda ou não entender a importância, né, da fermentação e da levedura. Já olhando para o lado de banco de leveduras, né, de verdade, né, qual é a diferença de como tu falou, né, fazer um armazenamento de levedura, por exemplo, para reaproveitar, que eu vou fazer uma fermentação, vou purgar aquela levedura e guardar, e realmente ter um banco de leveduras estruturado para garantir essa estrutura, né? Explica para as pessoas essa diferença. Quando a gente fala em armazenar leveduras, a gente pode passar por diferentes tipos de armazenamento, né? Então, armazenamento de curto, de médio, e aí um armazenamento de longo prazo, que a gente chama de um armazenamento definitivo. Uhum. Cada método que a gente usa, além de ele ser diferente, ele vai expor esse micro-organismo a diferentes condições. Então, quando a gente vai reutilizar a levedura, que a gente vai guardar ela para um próximo ciclo, é um armazenamento de curto prazo. Então, aonde essa levedura ela não vai ser exposta a nenhum método de preservação, ela simplesmente vai ser coletada e deixada em um ambiente que cause um estresse para a célula mínimo. Então, por exemplo, baixa pressão de CO2, baixa temperatura. Então, essa levedura fica ali numa espécie de dormência por um curto período. A gente está falando aí 15 dias, no máximo, para ser reutilizada novamente. Perfeito. Então, isso é um armazenamento de curto prazo. Quando a gente passa para o armazenamento de longo prazo, o que a gente espera? A gente espera que a levedura mantenha suas condições fisiológicas e, principalmente, o seu material genético intacto, sem modificações, sem mutações. Então, ao longo prazo, a gente já precisa trabalhar com aquelas questões de criopreservação, temperaturas extremas, para que a gente possa manter principalmente a estabilidade genética do micro-organismo. E aí, no meio, a gente tem as manutenções de médio prazo, que são aqueles métodos onde a gente vai manter a levedura por cerca de 2-3 meses, mas é aquela levedura de uso. Uhum. Então, você não criopreserva a levedura, mas também não deixa ela na sua forma mais, como é que eu posso dizer, fresca. Você mantém ela num estado intermediário em meios de cultura
para que aí sim você possa acessar de forma fácil e fazer uma propagação. Mas lembrando que esses métodos eles vão interferir diretamente na estabilidade genética e também fenotípica da levedura. Perfeito. E a gente vai entrar nesse momento, né? Mas quando vocês recebem uma levedura para ser armazenada, né? Esse isolamento, né, que é feito, porque tem que isolar, ela vai ser uma célula, como é que é? Ou são populações que são armazenadas? Como é que funciona isso? Porque eu sempre tive essa dúvida, sabe? Tipo, beleza, mandei um vial pra ti, comprei uma levedura super específica, mandei lá pra um banco de leveduras da Levitec, tipo, o que vai ser feito ali, sabe? Primeira coisa, quando a gente recebe algumas leveduras, a gente recebe tanto leveduras de vials, que teoricamente já está isolado, quanto leveduras oriundas de fermentações também. Então, por exemplo, fiz uma fermentação com collab com alguém fora do Brasil, mandou uma levedura exclusiva, manda pra gente e a gente faz aí essa seleção. Independente, né, da onde ela venha, essa levedura sempre ela vai ser plaqueada para que a gente possa observar a carinha das colônias e das células. Então, a gente tenta entender, numa população monoclonal, ou seja, vamos supor, dentro de um sachê, eu tenho um único clone. Então, é uma população monoclonal. Mas nada me garante que dentro dessa população monoclonal eu não tenha diferenças genéticas entre os clones. Ah, isso é importante. Exato, porque, por exemplo, eu posso ter diferenças genéticas entre os clones que não vão interferir no fenótipo. Acho que é importante a gente dizer assim, o que é o fenótipo? Fenótipo é o que a levedura expressa. Então, por exemplo, ela expressa um perfil de cravo, ela expressa um éster de acetato de isoamila, que é banana, ou alguma coisa mais puxada para o abacaxi, ou ela é neutra. Esse é o fenótipo. Perfeito. O genótipo é a característica das bases do DNA. É a sequência A, T, C, C, G, T. Muitas vezes a gente pode ter alteração no genótipo, que é uma mutação pontual, sem alterar o que ela expressa no seu fenótipo. Perfeito. Então, nada impede que eu tenha uma mutação, uma variedade genética dentro de uma população monoclonal. Isso é muito difícil da gente conseguir captar, porque eu preciso fazer sequenciamento genético de todos os clones que estão ali dentro. Sim. Então, isso pode acontecer independente da onde essa levedura vem. Então, quando a gente trata de uma população monoclonal, a gente espera e a gente acredita que aquilo ali sejam todos clones idênticos. O que a gente faz com isso? A gente isola, identifica através de técnicas de morfologia de colônias se essas colônias são todas iguais. Levando em conta que elas são todas idênticas, a gente isola alguns clones e aí leva para testes genéticos e fenotípicos. Então, os testes fenotípicos são perfil de atenuação, perfil de floculação. Então, a gente tem uma técnica, um protocolo específico para medir atenuação de levedura. A gente tem um protocolo específico para medir floculação em números, em quantitativos. Não é assim, essa flocula, essa não flocula. Não, existe um protocolo onde a gente consegue estimar. Essa tem uma floculação de 82%, essa 27%. A gente passa a fazer também testes de perfil sensorial, sempre em mosto base conhecido, e também testes de fingerprint, que é a impressão digital da levedura. Obviamente, esses testes de fingerprint, eles não pegam mutações pontuais em pares de bases que não alteram o fenótipo. Eles vão aparecer quando realmente você tem uma levedura que não é o mesmo clone. E aí a gente consegue entender se aquela população monoclonal, ela tá pura ou não. Então, partindo disso, a gente analisa um percentual dos clones e aí a gente diz, então tá, essa aqui é uma população monoclonal, de fato, é esse o micro-organismo que a gente precisa congelar. Aí, feito isso, selecionado o micro-organismo, a gente passa a fazer todo o protocolo para daí congelar esse micro-organismo para poder expor ele a um processo de criopreservação. Eita, é muita coisa, né? Que loucura. É. Mas tu trouxe um ponto antes que eu queria entender um pouco, que é sobre o drift genético, né? Ou mutações.
Dentro da criogenia, dentro do processo que vocês fazem de congelamento, porque o que a gente sempre ouve, né? Tu vai ler o Yeast lá do Jamil, tu vai ler alguns livros de literatura sobre leveduras. Vamos falar sobre, você pode armazenar uma levedura no frio, como tu falou, né? Armazenar uma lama. Vou pegar uma lama de uma levedura, vou armazenar por entre, uma lager no máximo 15 dias, uma ale estourando 4 semanas. Mas, após isso, pode começar a ter mutações ou o tal do drift genético, né? Isso não ocorre em bancos de leveduras? Pode ocorrer, mas a gente justamente utiliza essa questão da criopreservação para tentar minimizar ao máximo. Então, a partir das temperaturas de congelamento acima de menos 80 graus até menos 115 graus, é onde a gente tem a maior estabilidade genética. O que leva a esse drift genético? Procedimento de congelamento incorreto. Então, o tempo que ela leva de contato com o crioprotetor até chegar na temperatura de congelamento. Então, esse protocolo de congelamento pode levar a um drift genético ou alterações na temperatura. Oscilações, no caso? Oscilações na temperatura. Então, eu tô lá em menos 115, fui para menos 100, fui para menos 80. Ou congela e descongela, congela e descongela. Então, quando a gente trabalha com banco genético, a gente trabalha com alíquotas pequenas, para que no momento que ela seja descongelada, ela não pode voltar a ser recongelada. Uhum. Então, essas flutuações podem levar a um drift genético. Em geral, quando a gente tem um processo de criopreservação, a estabilidade genética dela tende a ser mantida. E só, única e exclusivamente, acima de temperaturas a menos 80, 86. E eu entendo que isso se deva um tanto pela capacidade da levedura, né, do fungo de se adaptar, né, porque muda a temperatura, ele tenta se adaptar àquela nova temperatura, tenta se adaptar, e essa tentativa de adaptação, ou sucesso de adaptação, seria essas mutações? Seria isso? Seria esse drift? Não, é mais o processo mesmo da levedura estar num... É por aí, mas estar num ambiente sem alimento, estar num ambiente hostil. É a mesma coisa da cerveja. Quando ela está ali sendo armazenada para o reuso, ela está num ambiente onde ela não tem alimentos, então ela precisa de alguma forma ter energia para se manter viável, ela vai tirar essa energia da reserva dela, que é o glicogênio. Ela está num ambiente frio, ainda o frio é a única coisa que eu acho que mantém ela um pouco mais estável. Mas ela está num ambiente que tem álcool. Aí as pessoas vão dizer, nossa, então eu vou tirar ela da cerveja e vou botar na água. É ruim igual, porque ela vai estar num ambiente onde não tem os minerais, onde não tem, né, de certa forma, nutrientes para ela manter o seu nível basal estável. E isso que direciona a mutações. Além do mais, toda vez que a levedura se multiplica, qualquer organismo que se multiplica está sujeito a mutações, porque Total. A gente sabe que existe um percentual de erro quando as enzimas ali, elas duplicam o material genético dos organismos e micro-organismos. Então, toda vez que a gente expõe micro-organismos a processos de multiplicação acelerado, a gente aumenta o risco de mutações, que é erros na hora da transcrição do material genético. Se a gente pensa que ser humano, né, um câncer, de certa forma, é um erro genético também, né, é uma mudança genética que está ocorrendo na célula. Então, somos todos organismos, né, então, no final das contas, é a mesma coisa aqui. Isso. Quer sair do faz porque sempre fez e realmente entender o processo cervejeiro? Então fica ligado, abriu a turma 2026 do curso de Tecnologia Cervejeira da Academia da Cerveja, em parceria com a VLB Berlim, uma das maiores referências do mundo em ciência cervejeira. E aqui tem um diferencial importantíssimo, é o único curso fora da Alemanha com certificação oficial da VLB. O conteúdo vai da matéria-prima até os processos produtivos e controle de qualidade, com uma abordagem bem técnica e aplicada. As aulas são online entre os dias 11 e 29 de maio, sempre à noite. Se você quiser evoluir tecnicamente de verdade, vale muito a pena dar uma olhada. As vagas são limitadas e o link está na descrição desse programa. Uma dúvida também que surge sempre quando a gente pergunta sobre isso, e eu mencionei um pouco a literatura do livro da levedura do Jamil e do Chris White, eles têm essa questão, né? A levedura ale dura X tempo, dura, né? Vou usar bem entre aspas, dura
sobrevive ou é aceitável usar depois de um certo tempo, lager de outro tempo, brete é diferente, assim. Mas existe realmente essa diferença por serem diferentes, porque uma é Pastorianos, outra é Saccharomyces cerevisiae. Existe realmente essa diferença de durabilidade ou de estabilidade, por assim dizer? De fato existe, né? Então a gente sabe que as leveduras lagers, as Saccharomyces pastorianos, elas são bem mais sensíveis em termos de armazenamento prolongados do que as ales. Então elas tendem a modificar muito mais o seu perfil sensorial, e não só sensorial, mas o seu perfil fenotípico também. E uma das primeiras alterações que aparece é a diminuição da capacidade de floculação. Por si só, as lagers, apesar de algumas flocularem bem, as lagers têm uma característica, né, uma capacidade de floculação um pouco reduzida quando comparado com o mundo das ales. E abrindo um pouquinho mais esse leque, quando a gente fala de ales, cada uma é diferente também. Então, eu generalizar ales é um problema, porque tem ales que, de fato, vão tolerar ali suas 4 semanas com o pé nas costas, mas tem ales que com 2 semanas no mesmo modelo de lagers, elas também começam a mostrar alguns perfis diferenciados, né? E para a gente entender se a nossa levedura, ela de fato modificou o seu perfil antes do sensorial, é olhar para a floculação. A primeira expressão de modificação nas células de leveduras é a diminuição da capacidade de floculação. Então, se você vê que você está reutilizando uma levedura, ou eventualmente você propagou uma levedura que deveria flocular bem e não floculou bem, é porque ali em algum momento do caminho houve uma modificação, uma mutação naquelas leveduras onde elas perderam a capacidade de floculação. Isso está bem relacionado com um gene bem específico, que é o FLO5, que é um gene que vai perdendo a sua atividade ao longo do tempo se a levedura não está em condições adequadas. Interessante, porque eu sempre atribuí isso, Gabi, e talvez seja até falho da minha parte, por causa do reaproveitamento do tipo, né, de coleta que tu tá fazendo da levedura, de especialização, né, que uma vez eu fiz uma experiência, na época das Quakes, né, tipo, eu peguei, se eu não me engano, inclusive eu peguei uma do banco da Levitec, e eu pedi a propagação, tudo certinho, e eu fiz 10 cervejas seguidas, só reaproveitando a lama daquela levedura. E eu me lembro que a última, a atenuação ficou terrível, a floculação ficou terrível, mas eu atribuía isso à maneira que eu estava coletando a levedura, não necessariamente à mutação dela por causa desse agente floculante. Agente não, mas desse gene floculante, né? Isso faz sentido também, porque, por exemplo, se você coleta as leveduras do fundo, em geral você coleta leveduras mais floculantes. Se você coleta pelo top cropping, que você coleta por cima, depende do momento também que você coleta, né? Exatamente, né? Porque quando a gente vai fazer a coleta por cima, que é o top cropping, em geral a gente vai trabalhar com leveduras ales, que tem mais afinidade ao CO2 e elas vão flotar para aquela parte de cima da cerveja. Só que independente da onde eu coleto, o que eu quero no final? Que a minha levedura decante. Então, se eu for coletar pelo método top cropping, eu preciso coletar com 50%, 60% de atenuação. Se eu for coletar quando ela já atenuou, aquelas leveduras que ficaram em cima são as leveduras com baixa capacidade de floculação. Então, se você coleta ao final de uma fermentação, após a atenuação as leveduras de cima, você está coletando leveduras que têm capacidade de flocular. Agora, se você coleta as leveduras por cima, mas ainda com 50% de atenuação, 60% de atenuação, significa que aquelas leveduras estão ativas. Uhum. Então, você está coletando a fração correta. Então, depende de como você coleta e em que momento você coleta, né? Se a gente pensa assim, as leveduras inglesas têm alta capacidade de floculação, mas ao mesmo tempo, elas flotam na superfície da cerveja. E aí, elas podem ser coletadas no momento correto, sem perder a capacidade de floculação. Agora, como tu relacionou ali com a atenuação não tem muito a ver com da onde você coleta, de baixo ou de cima.
De baixo ou de cima tem a ver com a floculação. Agora, quando a levedura passa a perder a sua capacidade de atenuação, é porque, de fato, a levedura ela já passou por um processo de mutação e é uma levedura que, além, né, o primeiro indício, floculação. Primeiro indício de modificação no perfil da célula. Segundo indício, diminuição da capacidade de atenuação. E o terceiro aí é o perfil sensorial. Então, também, isso é uma coisa muito importante quando a gente, voltando a relacionar com banco de leveduras. Por que eu não posso multiplicar? Por que eu preciso ter banco de leveduras? Porque eu não posso simplesmente propagar, pegar do propagado, propagar, pegar do propagado, propagar, e assim sucessivamente. Porque depois de um determinado momento, eu vou levar essa minha levedura a uma deriva genética. Propaga um problema, no final das contas. Pode estar propagando um problema. Né? Então, o que muita gente faz? Propaga do propagado e assim sucessivamente. Não, ali na sexta, sétima propagação, a tua população de leveduras já não vai ser mais a original. Porque a multiplicação leva a modificações na transcrição, isso leva à deriva genética. Mesma coisa no reuso. E o reuso é pior ainda, porque no reuso a gente tem pressão de CO2 dentro do tanque, pressão hidrostática, pressão de etanol, que é um fator de estresse muito grande para a levedura. E dependendo da cervejaria ou até de como a gente faz essa gestão da levedura, a gente tem a presença de bactérias. Já foi comprovado que a presença de determinados tipos de bactérias fazem rearranjos genéticos na levedura. Caraca! Isso tem até um artigo muito legal que fala sobre isso, principalmente em fermentações mistas, onde a gente tem bactérias, bretas, saccharomyces. Então, nessas fermentações mistas, ocorre de fato um rearranjo cromossômico nas leveduras pela presença de bactérias. Então, é muito complexo quando a gente começa a colocar diversos atores ali, né, naquele meio. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente fala em banco de leveduras? Pureza, sempre, né? Acho que a pureza é o tópico número 1 e estabilidade genética que vem junto, garantindo a pureza e os métodos e os protocolos que a gente aplica para essas leveduras. Perfeito. E isso que tu trouxe, inclusive, eu tô lendo um livro chamado A Trama da Vida. Não sei se tu já leu. Não. Como os fungos constroem o mundo. E eu tô numa parte que fala justamente sobre essa simbiose entre fungos e outros micro-organismos que antes se diziam isolados, né? Se diziam, vivem por conta própria, e quanto essa simbiose é benéfica e muitas vezes leva a essas mutações e adaptações do fungo. É bem interessante o livro, de passagem. Acho que tu vai gostar. Pílulas de Conhecimento, apresentado por Levitech. Atenção, cervejeiros! Já pensou em uma linhagem exclusiva do Braçagem Forte feita em parceria com a Levitech? É isso que o Cofre Forte entrega. Uma levedura única pensada para quem leva a sério fermentação belga de alto nível. Essa é a Cofre Forte 01. Uma levedura para produzir um clone de West Male com aquele perfil clássico de mosteiro. Ésteres frutados elegantes, lembrando pera e ameixa, baixa produção de fenólico e alta tolerância ao álcool. Muito versátil, mas com alguns cuidados. Espaço extra no fermentador, pode hibernar em temperaturas muito baixas ou produzir excesso de sabores de banana em temperaturas muito altas. Essa linhagem vai estar disponível em edição exclusiva na loja virtual da Levitech a partir deste episódio. O link para a compra estará na descrição do podcast. E se liga, se você é um apoiador da Braçagem Forte, vai receber por e-mail um código de desconto especial. Então já se programa, acessa o link e coloca para fermentar a sua próxima belga com o DNA Braçagem Forte e Levitech. Tu falou também de controle microbiológico de banco, né? E falou de teste de pureza. Como é que é feito esse teste de pureza? Tu tocou sobre fazer plaqueamento, tu tocou sobre fazer isolamento de culturas, mas dentro do banco, como é que é feito isso, né? É realmente somente esses passos? A gente utiliza meios de cultura que
permitem, né, que são meios de cultura onde a gente vai possibilitar o crescimento tanto de leveduras, fungos e bactérias. Então, a gente primeiro garante que não tem nenhuma bactéria. Caso a gente perceba alguma contaminação bacteriana, essas leveduras elas precisam ser repicadas até que a gente consiga separar as bactérias das leveduras. E aí a gente passa a trabalhar só com aquelas leveduras. Então, garantindo essa questão de estarem isoladas, puras, com a mesma morfologia. Então, primeiro a gente vai no macro e depois garantindo a impressão genética delas também igual. Depois a gente vai no micro, né? Então, se a gente já começa a ver que tem um perfil ali, um pool de leveduras que são muito discrepantes entre a sua forma macro, que são as colônias, a gente já começa a entender que dentro daquela população, ela já não é mais monoclonal, ela já tem diferentes tipos de leveduras aí. E aí a gente passa a trabalhar com a cervejaria também, para tentar entender, tá, o que tu me mandou, qual é o perfil de atenuação, qual é o perfil de floculação, para que a gente possa selecionar, porque eu também não tenho bola de cristal, né? Não, exatamente, era a pergunta que eu ia fazer, como é que numa colônia não monoclonal, né, como é que faz para escolher qual é o clone certo, né? Então, a gente tem que trabalhar junto com a cervejaria e entender o que tu me mandou, para daí a gente, dentro dos nossos testes fenotípicos, definir, não, é essa aqui que tem o perfil fenotípico que a cervejaria deseja, e aí a gente vai para o perfil genotípico daquelas que têm o perfil fenotípico. E uma pergunta que eu ia fazer anterior, pergunta não, eu ia fazer uma afirmação e tentar confirmar contigo se é verdade. Quando tu falou também sobre que as mutações ocorrem mais facilmente em lagers se preservam a mesma cultura por menos tempo, e também sobre algumas ales, né? Geralmente o que o pessoal fala, né, na literatura é que ales com expressão maior, tipo a expressão de éster, expressões de fenóis, são as que têm menor preservação, ou seja, ales limpas duram muito mais tempo do que ales que têm mais expressão de ésteres, por exemplo. Isso é verdade? Não necessariamente, tá? Isso não tem uma correlação, é mais o background genético de cada levedura mesmo, né? Então, em geral, a gente sabe que as Kveik são leveduras que duram muito mais. German Ales tem uma durabilidade muito grande. Já algumas leveduras, e aí eu vou falar muito do que eu percebo, né? Algumas American Ales, elas tendem a ter uma modificação no perfil mais rápido, por exemplo, do que German Ales. Então, American Ales, que para serem leveduras neutras, para entregarem esse perfil sensorial, elas precisam estar sempre muito saudáveis. E aí a gente entra com outro conceito, que não é necessariamente só alterações genéticas que vão acontecer e que vão levar a levedura a não entregar o que a gente espera dela, mas sim a saúde da levedura. Então, as lagers, elas tendem a diminuir a sua saúde, a sua vitalidade mais rápido durante o armazenamento do que as ales. E aí, não necessariamente está relacionada só com o processo de mutação, mas sim com o quão saudável a levedura está. Existe uma premissa, e agora eu vou sair totalmente do banco de leveduras, mas que é melhor a gente inocular menos levedura mais saudável do que a gente inocular mais levedura menos saudável. Às vezes o pitching, ele não é tão relevante quanto a saúde da levedura. Agora tu vai ter que responder, em que cenário que isso ocorre? Geralmente no reaproveitamento. Isso 100% do reaproveitamento. Então, por exemplo, eu me preocupo em colocar uma levedura e eu me preocupo com o pitching, faço o pitching certinho, mas eu negligenciei a forma como ela foi armazenada e o tempo como ela foi armazenada. Então, no momento que eu inoculo uma sopa de levedura sem saúde. Não interessa o pitching correto que você vai fazer. Quanto mais levedura sem saúde você colocar, pior é o seu problema, maior é o seu problema. Vai afetar a taxa de multiplicação, vai gerar mais expressões de algumas dos off-flavors que tu não estava esperando naquela levedura, tudo isso.
ela não vai atenuar corretamente, ela não vai flocular corretamente. Então, a gente também tem essa questão, principalmente no armazenamento, que não chega a ser um banco de leveduras, né? Que a levedura, o principal conceito é a saúde da levedura. Levedura feliz, cerveja feliz. Não tem pra onde correr. Isso é a melhor afirmação que tem, né? Né? Uma perguntinha sobre banco ainda. Tu falou sobre contaminantes, né? Eu entendo que quando tu recebe um vial, contaminante não é um problema, né? Geralmente não deveria ser um problema, certo? Mas quando recebe... Qual é o cenário que pode ter contaminante naquela levedura? Em que cenário que isso geralmente acontece? Não, é bem pouco, assim, vai ter raro? um contaminante... É raro, né? Vai ter um contaminante quando eventualmente essa levedura que foi enviada passou por algumas fermentações. E até já aconteceu da gente pegar a levedura, justamente uma levedura que foi conseguida lá fora, daí a pessoa trouxe, usou e mandou pra gente. Chegou totalmente sem viabilidade. Depois de usar. Porque já passa por um processo de fermentação. Se essa levedura não for nutrida de forma adequada para, né, poder resistir a uma viagem de caminhão, no calor, 2, 3 dias sendo transportada. Na mala. Então ela de fato perde a sua viabilidade, né? Então, muitas vezes acontece da levedura chegar morta no nosso laboratório, sem a gente conseguir resgatar ela. Nenhuma célula? Nenhuma. Ah, que tristeza isso. Acontece também, né? Caramba. E quando a gente compra leveduras de bancos de leveduras, isso é mais simples, né? Por exemplo, a Vai Stefan tem banco, existem vários bancos de leveduras cervejeiras, onde você vai lá e pode comprar a sua levedura no banco. E aí ela já vem pra gente num processo de preservação intermediário, que é o slant. E aí é muito simples de se trabalhar, mas também existe essa possibilidade do cervejeiro pegar os catálogos de bancos internacionais e comprar uma levedura e depositar no banco. E pagar uma pequena fortuna para fazer com que isso chegue na sua casa. Basicamente isso, né? Uma pequena fortuna. Para chegar na casa não é tão caro, é mais caro para tirar do banco de leveduras mesmo, né? É mesmo? É caro. Caramba. Bom, esses dias eu tava vendo o banco de levedura da Vai Stefan, e é bem interessante, né? Porque tem todas essas cepas que a gente considera a Bavarian, não sei o que mais, isolada especificamente, as clássicas, né? Por assim dizer. Tá tudo lá. É só pagar. É só pagar. Quer? É público, é só pagar. E você está ouvindo esse episódio já pensando em abraçar uma cerveja, você pesquisou loucamente, você sabe, não precisa usar equipamento antigo e ultrapassado, tu pode usar os equipamentos da Easy Brew, com uma linha completa de equipamentos, acessórios e insumos, eles atendem desde o cervejeiro caseiro iniciante até a produção profissional. Está com vontade de produzir, mas com pouco tempo ou espaço, você precisa conhecer a nova K60, o equipamento Double Vessel que ocupa o mesmo espaço de uma single, conta com várias automações e ainda tem uma versatilidade enorme. Ela faz de 15 a 50 litros e tem a capacidade de processar grande volume de malte, fazendo das Sessions até as High Gravities. E o nosso ouvinte ainda tem 10% de desconto com o cupom Braçagem Forte, tudo junto. Entre agora no site easybrew.com.br para escolher o equipamento que melhor atende às suas necessidades. Easy Brew, cerveja sem perrengue. Quando a gente vai olhando aí, né, para a cervejaria, porque eu entendo que numa cervejaria a gente tem 2 cenários. A gente tem aquelas cervejarias que estão no nível de maturidade laboratorial, onde elas conseguem ter um laboratório, manter as suas leveduras. Eu imagino que criogenia, somente algumas com muita grana. Mas talvez tenham alguns métodos de manter colônia, fazer algum tipo de análise para garantir que as gerações que estão sendo usadas ali estão seguras. Mas eu entendo também que isso funciona por um tempo, né? Porque o banco de leveduras ele meio que funciona como um passo de reset. Vamos dizer que eu peguei 1 trilhão de células com a Levtech, botei na minha cervejaria, vou separar um pouco daquela lama ali, daquela propagação, vou fazer outra propagação e vou fermentar isso aqui. E aí vou usando esse processo por um tempo, até que chega um momento, tipo, realmente fazendo uma avaliação mínima que a gente tá fazendo no nosso laboratório, tá na hora de começar de novo. Não foi para um caminho bom. Quem tem laboratório faz mais ou menos isso?
eu já diria assim que tu já começou errado. Olha aí, ó. Porque quando a gente fala em banco de leveduras, ele de fato é o reset. Mas esse exemplo que tu trouxe, eu peguei 1 trilhão de células com a Levtech, separei um pouquinho e propaguei. Errado. Uhum. Porque a gente nunca propaga do propagado. A gente nunca propaga do que já foi propagado ou usado. Por exemplo, mesma coisa. Peguei ali a minha levedura, fiz uma fermentação. Recuperei a levedura e propaguei. Pra quê? Se tu tem muito mais levedura ali no cone para fazer reuso, para que tu vai propagar? Então, assim, ó, a gente nunca propaga do propagado. Então, o que uma cervejaria precisa fazer? Ela precisa ter o seu islante, ela precisa ter a sua matriz para propagar. Então, ela vai lá no seu islante. O que daria para fazer numa cervejaria intermediária? Pedir que o banco de leveduras envie leveduras em vez de criopreservadas já em islante, que seria uma preservação de curto prazo. Ok. De médio prazo, né? Ali 1-2 anos. Quando tu fala de islante, é basicamente aquele agar inclinado. O agar inclinado, isso. Que faz o suave ali com... É isso aí, né? É isso aí. Então, tu tem lá o meio de cultura, o agar inclinado, com uma cultura fresca ali já. E aí, isso pode ser mandado para a cervejaria. E a cervejaria pode propagar a partir dali. Ela nunca pode propagar do propagado. É comum acontecer isso? É comum elas pedirem o islante? Ou é mais Não. comum elas já pedirem propagado? Já pede para usar. Porque para tu propagar, tu precisa ter um sistema, né, de propagação com controle microbiológico. Porque é muito fácil tu propagar uma contaminação também. Se tu não tem tudo esterilizado, a gente passa do conceito de 100%, tudo passa por uma autoclave, tem que ser tudo esterilizado. O sanitizado não serve para quem trabalha com microbiologia. A gente precisa ter a esterilização, né? Então, mas se uma cervejaria quiser fazer isso, ela vai precisar partir do islante, vai colocar em 10 ml, depois em 100, depois em 1 litro, depois em 10 litros, depois em 100 litros. Trabalheira, né? Até conseguir o volume necessário para poder fazer a sua cerveja. No momento que ela fez a sua cerveja, ela vai só reutilizar aquele material. Ela não pode propagar aquele material. É a mesma coisa, tem gente que diz assim, mas Gabriela, por que vocês começam sempre tudo do zero? Por que tu não deixa um pouquinho no fundo do reator e joga a mosto em cima? Deixa um pouquinho no fundo do reator e joga... Porque nisso na Por que, Gabriela? Por que vocês não fazem isso? Eu também fiquei com essa dúvida agora. Porque na terceira vez que eu fizer isso, a minha levedura não vai ser a mesma da primeira. Porque como a gente expõe a levedura a um processo de multiplicação muito, muito, muito intenso, a gente vai ter modificação naquela população de leveduras. Então, eu não posso propagado. Total. Porque rapidamente essa levedura vai ter deriva genética. E é a mesma coisa que acontece na cervejaria. Mesmo com o reuso, a gente também passa a ter deriva genética. Por isso que a gente aconselha que se utilize até a 6ª, 7ª, 8ª geração. Porque depois disso, a velocidade com que ocorre a deriva genética é muito maior. Independente se ela está num processo de cerveja que tem o seu estresse do processo fermentativo, que a gente já falou aqui, CO2, pressão hidrostática, álcool, ou que ela esteja num laboratório de propagação, que tu não vai ter esse estresse da cervejaria, mas tu vai ter um índice de multiplicação muito acelerado, o que também pode levar à deriva genética. Então, eu posso ter essa modificação por N fatores. Na cervejaria, por pressão, numa indústria de propagação, por uma velocidade de multiplicação acelerada. E conforme tu vai acelerando e usando aquela levedura, tu tá fatorialmente multiplicando essa chance de dar problema, né? Exato. Então, por exemplo, toda vez que a gente vai iniciar uma propagação, a gente inicia do zero. 5 ml, 10 ml. 10 ml. Então, por exemplo, hoje eu vou entrar no meu reator, por exemplo, segunda-feira. Hoje a gente entra lá com os reatores. Eu comecei a propagar na 4ª, para poder entrar no reator na 2ª. E assim eu vou indo, porque eu sempre preciso começar do meu banco. Eu sempre tenho que ir na matriz reset. Para ter a garantia genética. Então, eu sempre começo do reset, do zero. Eu nunca pego um sachê e inoculo num tanque de propagação. Interessante. A gente ficou falando de Saccharomyces, a gente falou de ales, de lagers, mas a gente não falou de outros micro-organismos que a gente sabe, por exemplo, que a Levtech também tem, como Brett, Lacto e Pédio, né?
Tem algum procedimento diferente? Porque, vamos lá, a primeira dúvida que me vem, e que certamente tem métodos para isso, né, é a questão da cross-contaminação, né? Tipo, de alguma forma isso ser um problema. Mas principalmente se tem algum processo diferente no armazenamento / propagação desses micro-organismos também. O armazenamento até que não, porque quando a gente tem um protocolo estabelecido de criopreservação, a gente consegue fazer isso tanto para bactérias quanto para leveduras. O importante é, claro, não ter a contaminação cruzada, mas isso, se acontecer, ela vai acontecer num processo pré-criopreservação, né? Então, como é que a Levitec trabalha? A gente tem um fluxo laminar só para leveduras e um fluxo laminar só para bactérias. Então, assim, a gente já evita uma contaminação cruzada até de instrumentos, qualquer coisa que a gente vá trabalhar, né? Fluxo laminar seria o que exatamente? Seria bancadas? Não, é um equipamento onde a gente tem um filtro na superfície do equipamento, o ar ele é filtrado e dentro do equipamento a gente tem um ambiente 100% estéril. Então é onde a gente consegue repicar micro-organismos, preparar os meios de cultura sem que a gente tenha contaminação externa. Então, e são separados, esses ambientes vocês têm eles separados para bactérias e para leveduras, é isso? Exatamente. Então já ajuda, já é um passo a menos. Ah, entendi. Toda vez que a gente vai criopreservar, a gente precisa de células jovens, novas e frescas. Segundo erro, criopreservar a levedura velha. Cara, se tu bota uma levedura velha que não consegue nem fazer um processo de fermentação ali num ambiente nutritivo, imagina se tu expor ela a um processo de congelamento para deixar 3, 4, 5 anos congelada e tentar reviver. Não vai funcionar. Então, sempre a gente precisa de leveduras jovens ou micro-organismos jovens. Então, quando a gente vai criopreservar, primeiro a gente faz toda aquela parte de separação e identificação, beleza. Identificamos quem que a gente vai criopreservar. E aí eu faço uma cultura super nutritiva para esse micro-organismo e criopreservo ele antes de ele terminar uma fermentação ou o seu crescimento. Para quê? Para que quando ele for criopreservado, ele ainda tenha glicerol, reserva energética, para que ajude ele nessa manutenção desse tempo aí de armazenamento. Isso, gente, oxigênio, FAN, tudo isso que a gente sempre fala sobre prover um mosto com isso, são essas reservas de glicogênio que são necessárias para o funcionamento correto do metabolismo da célula. Exatamente. E quando a gente vai armazenar, tudo isso tem que estar em altíssimos níveis, em altíssimas concentrações para que a levedura ou a bactéria possa ser criopreservada. E aí, assim, contaminação cruzada é uma coisa que, de fato, a gente não tem em banco, porque é tudo muito meticuloso, muito cuidadoso, né? Se você descongelar um micro-organismo e tiver contaminação cruzada... Tem alguma coisa muito errada no processo, né? Muito errada. Tu já começou fazendo com os pés lá na frente, né? Então, é uma coisa que, de fato, não acontece, né? A breta não vai sair nadando no nitrogênio líquido até chegar nas outras células, né? Não vai. Mas ainda assim, a gente tem caixas para bactérias e caixas para leveduras. Ainda assim, né? Então, a gente tem uma estante para leveduras e uma estante para bactérias. Então, assim, mesmo que são cuidados mínimos, que, ok, não vai contaminar uma levedura com uma bactéria dentro do banco, mas mesmo assim a gente usa caixas separadas, né? Total. Não custa. Então, mas esse conceito de você ter células jovens para criopreservar, isso funciona até para quem quer fazer o banco caseiro, por exemplo. Quero fazer um banco caseiro. Eu não posso pegar uma levedura no final de fermentação. Eu tenho que pegar uma levedura no meio de propagação para misturar com o crioprotetor, que geralmente é o glicerol, em concentrações definidas, que podem variar de 15% a 30%, a 40%. E aí sim colocar para congelar, né? E aí em relação a bactérias, algumas bactérias elas são mais fastidiosas, ou seja, elas têm uma necessidade, um requerimento nutricional muito maior que outras. Então, existem protocolos diferentes para essa criopreservação, como às vezes usar leite em pó. Então, dependendo do micro-organismo, muda um pouco. Mas essas bactérias e leveduras que a gente trabalha para cerveja, basicamente, Pediococcus, Lactobacillus, Acetobacter, bretas,
ou leveduras em geral, a gente trabalha com criopreservação em glicerol. O método é basicamente o mesmo. Entendido. Mas eu não quero que você fale sobre o mundo caseiro, porque eu quero fazer um programa contigo especificamente sobre como montar um banco primitivo caseiro em casa. Mas a gente vai falar sobre isso. E falando em lúpulo, se você quiser acesso a toda a miríade de lúpulos selecionados pela Hops Company diretamente nas fazendas norte-americanas, safras específicas selecionadas lindamente, entra no site hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende ou ainda manda um direct que estamos começando 2026 e logo logo tem safra nova para comprar. Agora, o que eu quero que a gente fale é sobre como funciona o banco da Levitec mesmo. Eu queria entender, tipo assim, Henrique tem a cervejaria Boa Ventura. Não vai ser esse o nome se um dia eu tiver uma cervejaria, mas enfim. Tem essa cervejaria, vai ser um nome alemão, né? Lógico que vai ser um nome alemão, porque, né? E eu, sei lá, comprei um monte de leveduras que, sei lá, por alguma razão a gente ainda não tem no mercado brasileiro. E como é que é esse processo com a Levitec desde o momento, tipo assim, oi, eu tenho leveduras, eu quero guardá-las. Como é que funciona isso para a Levitec, né? Eu queria entender como é que funciona esse processo, o que vocês aceitam de micro-organismos, como é que funciona isso? Tu tocou num ponto legal. A gente não trabalha com micro-organismos que estejam disponíveis no mercado brasileiro, né? Então, a gente, de fato, faz banco de leveduras para micro-organismos que não são possíveis comprar aqui, ou eventualmente que a cervejaria necessite em grandes volumes, mas em geral não o que está disponível no mercado brasileiro. Perfeito. Partindo disso, a gente faz um contrato, né, de responsabilidade, sendo que a responsabilidade pela aquisição dos micro-organismos é 100% da cervejaria, e o que a Levitec faz, ela se responsabiliza por garantir a preservação desse micro-organismo, né? E ela oferece um serviço de propagação. Entendi. Então, a responsabilidade pela origem do micro-organismo é da cervejaria e a Levitec é como se ela fosse um prestador de serviço, no caso, né? Para propagação. E eu, como cervejeiro caseiro, que gosto de ter leveduras estranhas, diferentes, do mundo todo em casa, eu também posso usar o banco da Levitec? Dificilmente, porque a gente vai ter uma propagação mínima. Uhum. Então, eu não consigo... Que é hoje de quantas células? Hoje são 9, em torno de 12 trilhões. 12 trilhões. É para fazer cerca de 2 mil litros. Perfeito. Tá? Porque o que acontece? Eu não consigo propagar um sachê. Quer dizer, eu consigo, mas não vale a pena propagar um sachê. Então, quando a gente fala em propagação, a gente tem os nossos reatores, nossos propagadores, e a gente precisa colocar aquele micro-organismo lá e vai render uma pá de leveduras. Então, existe também uma compra mínima. Toda vez que a gente faz essa propagação, que a cervejaria aceita colocar uma levedura no banco da Levitec, ela está se comprometendo a fazer uma compra mínima toda vez que essa levedura é propagada. Perfeito. Que senão não faz sentido, a gente acaba perdendo muito, propagando um vial, propagando um frasco. É uma loucura, né? As pessoas, tipo assim, financeiramente sai muito, muito caro, né? Porque tem todo o equipamento, sanitização, higiene. É todo um processo que precisa ser feito só para mudar de uma levedura para outra dentro do laboratório. Né? E o que eu faço com o resto da levedura? Se a levedura é do cara? Exatamente, nutriente, vai usar isso, vai jogar fora, enfim. Eu vou jogar fora. E aí não é viável, né? Total. E daí vocês fazem o processo, quando vocês recebem essa levedura lá da cervejaria, vocês vão fazer isolamento, né, como a gente falou lá no início. Vocês fazem também a identificação dessa levedura, né, fazer a questão de... Eu não sei como é que vocês fazem essa identificação. A princípio, a levedura ela já vem identificada pra gente. A gente não pega, por exemplo, assim, peguei uma levedura da natureza e quero botar no banco de leveduras. Isso é outro esquema. Ali é a identificação, daí tem que fazer de fato. Aí precisa fazer sequenciamento pra gente saber qual é o gênero, qual é a espécie. E aí isso aí a gente tem um laboratório terceirizado que se a cervejaria quiser, a gente pode isolar o micro-organismo e aí envia para um serviço terceirizado por conta da cervejaria para poder identificar gênero e espécie. Uhum.
quando a gente fala de banco de leveduras, a levedura já tem que vir com nome e sobrenome. Ela tem que vir com a certidão de nascimento junto ali. Isso, pelo menos a gente... Teste do pezinho. A gente tem que saber o que é. Pode ser uma Saccharomyces, pode ser uma Brettanomyces, pode ser a levedura que for. Mas ela já tem que vir previamente identificada pra gente, porque daí a gente já pode botar no banco. Senão é um outro serviço de isolamento e identificação, que daí é uma coisa um pouco mais complexa de ser feita. Não adianta mandar um mosto num pote de maionese, né? E tipo dizer assim, ó, isola aí pra mim esse mosto que eu fermentei aqui. Então, são dois conceitos diferentes. Uma coisa é isolamento e outra coisa é criopreservação, banco de leveduras. Quando a gente fala em banco de leveduras, essa parte de isolamento ela já foi previamente realizada. A gente já está com monoclonal, com a cepa para ser criopreservada, né? Então, daí a gente recebe, estabelece o contrato, existe uma compra mínima, ela vai para o nosso banco, e aí quando a levedura, a cervejaria solicita a propagação dessa levedura, precisa, obviamente, 10, 15 dias de antecedência, porque a gente precisa descongelar, ver se ela tá ok, fazer os testes de pureza, e aí sim ela é. Por mais que a gente tenha certeza que ela é congelada pura, toda vez que a gente descongela um vial, a gente faz um teste de pureza novamente. Isso é padrão, isso já é estabelecido, né? E aí só depois disso ela vai para a propagação. Aí espera-se totalmente de um processo tão importante, né? Espera-se justamente isso, né? Ninguém vai... Eu preciso pra amanhã que tu propague tal levedura minha. Não vai ser assim que as coisas vão acontecer, né? Definitivamente não. Não tem nem como, né? Exatamente. Considerando que agora eu quero deixar o gancho pra gente falar sobre banco de levedura caseiro, né? Gabi, não sei se tu quer deixar alguma mensagem, alguma coisa. Fica à vontade. Quem quiser, faz a propaganda que você quiser, por favor. Não, acho que é isso aí, é importante mostrar essa parte por trás dos bastidores, né? Porque às vezes as pessoas não entendem o quão minucioso é esse trabalho, né? Se a gente comparar tamanhos de empresa, por exemplo, cervejarias que têm o tamanho da Levtech têm 2, 3 funcionários. A Levtech trabalha com 13 pessoas. Caramba. Justamente porque a gente precisa de muitas mãos, muitas frentes. A gente tem 10 reatores, então são 10 leveduras diferentes sendo propagadas ao mesmo tempo, sendo coletadas ao mesmo tempo, sendo identificadas, com todo o controle. Embaladas. Né? Então, mas assim, com todo o controle para que não tenha contaminação cruzada. Então, a gente tem todo esse cuidado de fazer o fingerprint para garantir que cada levedura que sai de cada reator é ela mesma, né? Então, é importante vocês entenderem um pouco desses bastidores para quando pegar um sachêzinho e olhar para aquilo ali, né? Dar um mergulho dentro do sachê e dizer, nossa, realmente foi um bocado de estrada para chegar até aqui, né? Receber com todo o carinho do mundo e usar com todo o carinho do mundo. Gabi, muitíssimo obrigado pela tua disponibilidade e agora a gente já precisa se programar para o próximo. Já estou ávido pelo próximo já. Não, e quando a gente começou a dar curso de cerveja lá em 2012, eu acho que a gente era um pouco retardada, né? Porque em 2012 a gente ensinava a fazer slant com mosto, com agar-agar, que nós comprava em loja de produto japonês, essas coisas, e ensinava as pessoas a propagar, ensinava as pessoas a armazenar, fazer slant em casa, repique, né? E aí tu vê como naquela época a gente já pensava nisso. E claro, nunca teve muito sucesso, porque as pessoas acabam que é complicado, é só quem realmente ama, gosta, se dedicar para fazer essa propagação, para guardar a levedura e tal, né? Mas são conceitos importantes, porque a partir daí a gente passa a ver com outros olhos aquela massa de leveduras, né? A gente passa a entender o que é importante para aquela célula, o que não é. Mas a grande mensagem é muito mais importante células saudáveis, é muito mais importante a saúde do que o número de células. Isso não quer dizer que a gente precise fazer underpitching, só que overpitching com células sem saúde não vai funcionar.
excelente. Mais uma vez, Gabi, muito obrigado pela tua disponibilidade. Nos siga no Instagram, estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, qualquer agregador, estamos lá. Se você puder fazer um review, isso é muito importante pra gente, a gente vai ser recomendado para mais pessoas. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Gabi? É isso, muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço, tamo junto. Braçagem Forte. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.